Dragões fazem parte da história há milênios, presentes em culturas que vão desde a antiga Mesopotâmia ao Japão e à Europa medieval. Para criar o Draco, os produtores juntaram elementos dessas diversas tradições com traços de animais reais como o Full Dog, um leão-cachorro da mitologia, jiboias, gorilas das terras altas e até humanos, especialmente na estrutura da boca. Essa fusão resultou em um dragão familiar, inesquecível e que marcou a vida de muita gente nos anos 90. Quando a equipe de efeitos visuais começou a criar o Draco, a missão era clara. O dragão precisava refletir a expressão de Sean Connery, que também deu a voz ao personagem. Não era para parecer fisicamente com o ator, mas para capturar suas expressões marcantes, como o movimento das sobrancelhas e também os cantos da boca. Os animadores então usaram imagens de Sean Connery para animar o Draco, garantindo que sua voz soasse perfeitamente natural no corpo do dragão. E o esforço valeu a pena. O resultado foi uma criatura incrivelmente expressiva e convincente. Apesar de ter mais de 20 anos, Coração de Dragão continua marcante por ser um dos primeiros filmes a integrar um personagem inteiramente feito em CGI com atores reais em um ambiente live action. Hoje em dia, criar um dragão em CGI parece ser simples, né? Mas nos anos 90 isso era uma grande façanha. Na época, esses tipos de efeitos visuais digitais ainda engatinhavam. Produções como Jurassic Park ainda dependiam fortemente de animatrônicos e efeitos práticos combinados com CGI, uma mistura para ficar bom. E Coração de Dragão foi indicado ao Oscar de melhores efeitos especiais e por mais de 2 décadas manteve-se como um dos melhores exemplos de dragões feitos no cinema até a chegada de Smaug em O Hobbit. Mas dá pra dizer que filmes posteriores devem muito à equipe que conseguiu criar Draco. Filmar com criaturas digitais costuma envolver bolas de tênis em palitos ou atores de macacão verde. Mas com um dragão gigante, a solução teve que ser mais criativa. Tem uma cena em que o dragão sobrevoa uma vila cheia de figurantes. E era essencial que todos olhassem para o mesmo ponto no céu, para a cena ficar crível. E como não havia um dragão real, ainda bem, né? A equipe usou um ultra leve, um avião pequeno que voou sobre o set para servir de ponto de referência. E a instrução era simples: finjam que é um dragão. E funcionou. Todo mundo conhece a regra. Dragões cospem fogo. Está nos livros, nos filmes, nos jogos de RPG. Mas Coração de Dragão quis fazer diferente. Ao criar uma versão única da criatura, os cineastas se inspiraram em diversas tradições, mas decidiram quebrar algumas. Draco até soltava fogo, mas não da forma clássica que estamos acostumados. Ele era uma nova espécie de dragão, com personalidade e estilo próprio. Nessa versão de dragão, o fogo sai pelas narinas e não pela boca. E apesar de ser o protagonista no filme, Draco aparece em apenas 23 minutos dos 103 minutos do filme, cerca de 20% do tempo total. Foi assim porque fez sentido do ponto de vista financeiro, já que animá-lo dava muito trabalho e era muito caro. Quem abriu o caminho para tudo isso foi Jurassic Park. Muitos dos artistas que deram vida aos dinossauros também trabalharam em Draco, o que explica essa grande qualidade da animação. E apesar das diferenças entre dragões e dinossauros, tecnologia e as lições aprendidas no Parque Jurássico foram essenciais para criar um dos dragões mais carismáticos do cinema. Coração de Dragão foi filmado em locações reais da Eslováquia, usando castelos históricos e florestas bem conhecidas do país. Isso deu ao filme um visual medieval lindo, autêntico e raro nos dias de hoje. Dennis Quaid treinou com o mestre espadachim japonês Kiyoshi Yamazaki, conhecido por Conan e Duna.
O diretor do filme e o ator quiseram que as lutas do filme tivessem um estilo mais oriental, diferente da esgrima tradicional inglesa, dando um visual único às cenas de combate. Voltando a Jurassic Park, lá os dinossauros não falavam, então Draco foi um desafio ainda maior. Tinha que ser grande, realista e falar de uma forma natural, com expressões naturais, sem que parecesse uma caricatura ou bobo demais. E é um filme que é deliciosamente bobo, que mistura efeitos especiais incríveis com uma história ambientada numa época medieval não tão definida, e apesar da trama cheia de clichês e momentos engraçados, o filme se leva a sério, com uma aventura de capa e espada, vilões meio caricatos e um toque filosófico nas falas do dragão. A história gira em torno da relação entre Bowen, Draco e o jovem príncipe Aenon, que cresce tirano e causa uma reviravolta liderada pelos protagonistas. O filme tem diálogos memoráveis, bem escritos, uma boa dose de simbolismo e uma sinceridade, uma simplicidade que lembra os filmes divertidos de antigamente. É um prazer assistir, especialmente pela impressionante criação do dragão, que é uma verdadeira obra-prima dos efeitos especiais daquela época. E aí, o que você achou de Coração do Dragão? Conta pra mim nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal também se for novo por aqui. Passamos da meta dos 7.000 inscritos e agora vamos em busca dos 8.000. Ative também o sininho para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!